Gênesis capítulo 5. Vamos caminhar nessa passagem, vamos até o verso 32. Gênesis capítulo 5, do verso 1 até o verso 32. Eu vou ler o verso 1 e 2, irmãos, e depois a gente vai caminhando aí até o verso 32, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Deixa eu ir até o verso 5. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela vida de cada um que aqui veio, obrigado por tudo que já aconteceu neste culto e obrigado por este momento de exposição da Tua Palavra, um momento tão precioso para a vida de todos nós, onde nós nos colocamos diante de Ti e querendo receber o recado do Senhor para os nossos corações. Então, Senhor, fale a cada um de nós, que a nossa fé no Senhor seja renovada, fortalecida e que o Senhor seja um pouco mais amado, honrado entre nós e por nós. Assim nós desejamos, assim nós oramos, no nome daquele que viveu para a Tua glória, em nome daquele que Te glorificou na terra e que nos convida e nos dá graça para assim fazê-lo também. É no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de entrarmos aqui no texto, irmãos, eu ia dar um aviso antes. Hoje à noite nós teremos o culto com a ceia do Senhor. E temos pregado no texto de Hebreus, vamos pregar hoje Hebreus 7, de 1 a 10. E uma coisa me veio ao coração quando preparando esse sermão, que foi sobre a mudança de religião, a mudança de igreja. E eu fiquei assustado ao fazer uma pesquisa rápida sobre a quantidade de religiões que existem no mundo. Irmãos, é assustador. E a quantidade de religiões que morrem também. E é sempre um momento assim tão delicado para uma pessoa que está mudando de igreja. Por que mudar de igreja? Qual o momento? O que leva as pessoas a mudarem de igreja? Religião, diante de tantas que existem. Por que agora o cristianismo não pode ser apenas mais uma dentre as muitas que existem? Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje e apontando para algo maravilhoso que é a suficiência de Cristo. Me veio também ao coração, irmãos, uma questão que me angustia muito. Eu fiquei pensando assim comigo sobre o meu amor para com Cristo. Será que eu amo mesmo? Será que Ele é suficiente para mim? Será que se de repente nós tirássemos tudo da igreja, não tivéssemos mais cânticos, não tivéssemos bancos, não tivéssemos ar, não tivéssemos nada, e não tivéssemos as estruturas, não tivéssemos departamentos, não tivéssemos sociedades internas, não tivéssemos nada disso, nada. Será que nós nos contentaríamos só com Cristo? Se nós não tivéssemos os figurões que temos, os medalhões espirituais que temos, os grandes pregadores que temos, que atraem multidões, e louvado seja Deus por isso, mas se eles não existissem, se todos os pregadores fossem seres absolutamente mortais, comuns, pecadores, simples, será que nós nos contentaríamos só com Cristo? Isso me veio assim ao coração, diante de uma questão que por vezes pode passar desapercebido, que nós podemos amar mais as coisas do que a Cristo. Podemos amar mais pessoas, pregadores, instituições e tantas outras coisas mais do que o Senhor Jesus. Só um spoilerzinho aí do que nós vamos falar hoje à noite e celebraremos a ceia do Senhor com a graça de Deus. Se você puder, venha
no culto das 18 horas. Irmãos, eu quero falar aqui, à luz desse texto, pensando na maneira como ele termina. O verso 30 diz: depois que gerou Noé, Lameque viveu... Não, verso 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O capítulo anterior terminou assim de uma maneira muito dramática, porque nós tivemos uma ascensão da corrupção do coração humano, a perversidade, o pecado aumentando de forma avassaladora, e o autor ele vai falar a respeito dos descendentes de Caim, e nós temos então em Lameque esta figura arquetípica que aponta para esta maldade que toma conta do coração humano. O texto então, antes de chegar no capítulo 5, ele começa então no verso 25, preparando o ambiente agora para essa nova linhagem, a linhagem de Sete. São pecadores, não são pessoas perfeitas, mas a fim de mostrar de onde haveria de vir o Senhor Jesus Cristo, de qual descendente, de qual linhagem. E aí então nós temos o capítulo 5, que vai recontar um pouco a história da criação do homem, e vai acrescentar aqui alguns detalhes importantes. Me veio ao coração, irmãos, à luz desse texto, a palavra esperança, porque com o nascimento de Noé, há uma expectativa, de que aquele haveria de trazer um pouco de refrigério num mundo mau, num mundo de maldades, e aqui certamente nós temos a preparação do ambiente para mais um momento delicado, que é esse momento antediluviano, onde o ser humano ele vai se encontrar numa corrupção avassaladora, e o capítulo 6 então vai apontar para isso, e vai mostrar que esta corrupção, ela se dá nos relacionamentos, sobretudo, e eu vou nessa linha dos relacionamentos conjugais. Não creio que Gênesis 6 fala de relacionamento de anjo com ser humano, não vou nessa linha não, porque durante o tempo todo nós temos descendentes de Caim, nós temos descendentes de Sete, não faz nenhum sentido Moisés então falar a respeito de anjos que estão intervindo nos relacionamentos humanos, e deles estão surgindo seres com capacidades extraordinárias, seres humanos superdotados. Alguns pensam que Gênesis 6 fala de relacionamento sexual de anjo com seres humanos, nascendo então seres diferentes. Se até o momento anjo não se faz presente aqui, não faz sentido nós então deduzirmos que o que vai ser dito aqui é relacionamento de anjo com ser humano. Não, são os filhos de Deus, que diante de uma sociedade corrompida, eles demonstram essa corrupção nos seus relacionamentos. Que relacionamentos? Conjugais. Nos relacionamentos conjugais. Os filhos de Deus se envolvendo com as filhas do mundo. É o que Gênesis 6 possivelmente vai apontar, tá certo? Então, nós temos aqui este capítulo 5, que tem muitas coisas importantes a nos ensinar. E eu quero então pensar a respeito desse viver com esperança no mundo de dor. Vivendo com esperança no mundo de sofrimento. Vivendo com esperança no mundo de enfermidades. Vivendo com esperança no mundo de maldades. Vivendo com esperança no mundo onde as pessoas morrem. E por 8 vezes, irmãos, essa expressão "e morreu", ela aparece no capítulo 5. Mas ele vai terminar então, antes de entrar no capítulo 6, falando dessa esperança. E o que é que o texto então tem a nos ensinar a respeito desse viver com esperança no mundo de dor? O verso 1 então vai nos falar a respeito dessa criação do homem. Veja que a história está sendo aqui agora recontada. Possivelmente Moisés estava de posse de informações que lhe chegaram às mãos, de informações escritas que lhes foram passados, uma vez que havia a transmissão do conhecimento pela oralidade, mas é possível que Moisés se valeu de documentos escritos também. Então o texto começa falando a respeito da criação do homem.
porque diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano. Então é interessante, irmãos, o que o texto chama a nossa atenção, recontando aqui a respeito desse ser que foi feito pronto, foi feito à imagem de Deus, e nós temos aqui esta origem do ser humano, que vai, evidentemente, nos dias de hoje, contrário àquilo que alguns cientistas têm tentado incutir na nossa mente a respeito de onde nós viemos. O ser humano foi feito pronto, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e nós temos elementos científicos que desconstroem hoje aquilo que Darwin estava propondo ou que ele propôs. Aliás, as teorias de Darwin, à luz de bons cientistas que existem hoje, já caiu por terra há algum tempo. Você tem livros como o do Marcus Eberlin, falando sobre o planejamento de Deus. Nós fomos planejados por Deus. Nós não viemos de processos evolutivos de um nada que foi ganhando forma, que foi ganhando complexidade, até chegar naquilo que nós somos hoje. Irmãos, é preciso ter muita fé para acreditar que o homem veio dessas coisas, é preciso ter muita fé para acreditar que o homem veio do macaco, é preciso ter muita fé para acreditar que o homem passou por todos esses processos. Há elementos científicos que estão aí para dizer que Darwin não tinha razão nesse quesito, e que nós temos elementos mais do que suficientes para dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, no dia em que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Temos aqui o homem como esse representante de Deus no mundo, distinto do restante da criação. Por isso que você vai encontrar em Gênesis Deus criando os animais, mas depois você tem uma parte, Deus criando o homem, distinto de tudo, distinto dos animais. Por isso que a gente não pode adotar esse termo, que o homem é um animal racional. O homem não é um animal, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Não somos animais racionais, somos distintos de tudo que Deus criou. Assim o texto aponta, e Adão está recontando aqui esta criação do homem. Segunda coisa, ele vai falar da identidade do homem, está aí no verso 2, quando ele diz: homem e o quê? E mulher os criou. É interessante, irmãos, que o texto chama atenção para esse homem e mulher, numa linguagem literal, macho e fêmea. Esse texto, irmãos, ou esse recontar da história, fala não apenas da criação desse homem, mas fala da identidade do homem. A identidade do homem, ela é definida não pela psicologia. Você não é definido pelo que você sente. Penso, logo existo. Não, nós somos definidos por aquilo que a própria biologia já nos define. Somos definidos, a nossa identidade é definida biologicamente e não sociologicamente falando. Nós não podemos aderir à ideia do gênero neutro. Nós não podemos abraçar teorias que tentam desconstruir essa identidade do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e que de repente foi formado não como um ser definido, com a identidade macho e fêmea, homem e mulher. A sua opção após isso é uma questão pessoal sua. Não quero ter relacionamento com uma pessoa do sexo diferente, é um caminho que tu vai seguir. Mas nós não podemos ir contra a verdade. Nós não podemos ir contra a própria ciência que define a respeito daquilo que somos. É macho ou é fêmea? E alguns que diante de uma ultrassonografia diz: não quero saber o sexo. Ele vai escolher o que ele vai ser. Como assim? Como assim? A nossa identidade não é definida do ponto de vista desta questão psicológica. E aqui não estou atacando o psicólogo, em nome de Jesus, irmão. Porque a gente, quando toca nesse assunto, alguém pode achar que eu estou falando mal. Mas não é isso. É a ideia de que você é aquilo que você sente. Você não é o que você sente. Sabia disso? Deixa eu te dizer, você não é o que você sente. O nosso coração é enganoso, ele é corrompido. Nós podemos sentir muitas coisas, nós podemos ter desejos, mas você não é o que você deseja. Então aqui nós temos esta identidade.
E quando falamos de identidade de gênero, por exemplo, nós estamos diante de uma interação entre o sexo biológico do indivíduo e a sua autoidentificação mental. Então presta atenção, não é isso que as Escrituras ensinam. De modo que, a depender da interação entre o sexo biológico e a identificação psicológica do indivíduo, estaremos diante de uma gama de possibilidades de identidade de gênero, como conceitua a Organização Mundial da Saúde. Mas não é isso que a Escritura diz. Não é isso que a Escritura nos ensina. A identidade de gênero se refere à experiência de uma pessoa com o seu próprio gênero. Pessoas transgênero possuem uma identidade de gênero que é diferente do sexo que lhe foi designado no momento do seu nascimento. Uma pessoa transgênero ou um trans pode identificar-se como homem, mulher, transhomem, transmulher, como pessoa não binário ou com outros termos e por aí vai. Eu disse aqui, mais de 150 pessoas na Alemanha se reuniram dizendo: nós não nos identificamos com os homens. Nós nos identificamos com os animais e nós gostaríamos de ser tratados como os animais. Mais de 150 pessoas se reunindo e alegando isso. Então, se formos levados por essa ideia, os danos que isso vai causar às futuras gerações serão avassaladores. E aqui então a Escritura chama atenção para isso, esse homem e mulher que foram criados por Deus, macho e fêmea, conforme diz o texto, no dia em que Deus criou o ser humano, a imagem de Deus o fez, Deus os criou homem e mulher, macho e fêmea. Uma terceira coisa que o texto nos ensina é a respeito da bênção de Deus sobre o homem. Temos a criação do homem, temos a identidade do homem, temos a bênção de Deus sobre o homem. O texto só diz que Deus os abençoou, mas quando nós lemos o contexto de Gênesis, a gente percebe que essa bênção de Deus incluía a multiplicação, essa bênção de Deus incluía o domínio sobre a terra, essa bênção de Deus incluía a cultura, essa bênção de Deus incluía tecnologia, essa bênção de Deus incluía proteção, essa bênção de Deus também incluía adoração. Havia muita coisa neste ato de Deus abençoar, e Deus os abençoou. Quarta coisa que o texto vai nos ensinar é a respeito desta dignidade do homem. O verso 2 ainda continua dizendo: e lhe chamou pelo nome de Adão. Aqui, irmãos, é a ideia desse ser humano, desse ser que foi criado distinto dos animais, desse ser que é dignificado, desse ser que é colocado numa parte. Deus criou todas as coisas, mas agora Ele cria o ser humano. O que mostra aqui, irmãos, que o homem, ele foi criado por Deus, distinto da criação, distinto dos animais, foi feito pronto à imagem e semelhança de Deus, distinto de tudo que até então ali existia. Conforme nós falamos, não podemos abraçar a ideia desse homem como sendo um animal racional. Não somos feras. Somos seres criados à imagem e semelhança do Deus eterno. Mas nós vamos abraçando linguagens, e linguagens vão moldando comportamentos, e vão transformando conceitos, fundamentos que um dia nortearam a vida da sociedade, e nós vamos então abraçando ideias que são completamente absurdas, estapafúrdias. E o texto então chama a nossa atenção para essa dignidade. Onde está a dignidade? Deus fez seres humanos, está aqui, Adão, ser humano, distinto do que existia, distinto dos animais que até então havia. Esse homem feito à imagem e semelhança de Deus. Onde está a razão e o fundamento para não existir preconceito entre nós, discriminação racial, de desvalorizar as pessoas com base no lugar de onde elas vieram, na cor da pele que elas possuem, da sua nacionalidade, xenofobia e tantas outras coisas mais que nós podemos abraçar. Por que nós não podemos aderir a essas coisas? Porque cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus, não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa nada.
Esse é um dos elementos, irmãos, pelo qual nós devemos cuidar uns dos outros, proteger a vida e assim por diante. Nós estamos diante de pessoas que são imagem e semelhança de Deus, e a imagem não tem a ver com a cor, não tem a ver com o nível social, cultural e assim por diante. Esse ser que é dignificado, a dignidade do homem em ser ele esse ser humano distinto desta criação, essa imagem e semelhança de Deus. Mas eu quero aqui no verso de número 3, falar a respeito dessa corrupção do homem, porque o texto diz: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. A imagem de Deus aqui está sendo transmitida na concepção, mas não apenas a imagem de Deus está sendo gerada, mas lamentavelmente a corrupção do coração também. Então, de onde vem a nossa natureza pecaminosa? Ela não vem do ambiente, ela vem do coração, ela vem da concepção. Então, nesse ato, nesta concepção, temos a imagem de Deus que continua sendo transmitida, porque o pecado não aniquilou a imagem de Deus, mas ele a danificou. Nós nascemos com defeito de fábrica. Adão, ele cria alguém, ele gera um filho conforme a sua imagem, né? E lhe deu o nome de Sete. É interessante isso, porque quando a Bíblia fala da multiplicação, antes de Adão pecar, nós não pensamos apenas, e já falamos isso aqui, em termos quantitativos apenas. A ideia de uma reprodução de adoradores. O que nos leva a pensar que mesmo pessoas que não tenham filhos, eles não são impedidos de gerar filhos. Você pode não ter casado, você pode não ter filho, mas isso não impede você de multiplicar. Você pode gerar filhos para Deus, filhos espirituais, não é? Ser uma mãe espiritual, uma geradora de filhos, porque a Bíblia não aponta apenas para essa ideia desses descendentes biológicos, nascidos de dentro, não, mas ela fala também dessa multiplicação de pessoas que podem ser trazidos a Cristo e viverem para a glória de Cristo. Adão, ele gerou um filho à sua imagem conforme a sua semelhança, o que mostra que o homem continua sendo imagem e semelhança de Deus, mas esta imagem, ela foi corrompida pelo pecado, foi danificada pelo pecado. E é interessante, irmãos, a gente observar, porque uma das coisas que teólogos às vezes têm debatido é exatamente a respeito da origem do pecado. De onde veio o pecado? Aí você tem argumentos pelagianos, semi-pelagianos, que vão tentar dizer o seguinte, que o homem não nasce totalmente corrompido, o homem nasce portador de uma liberdade, por isso que alguns gostam do termo livre-arbítrio, que o homem nasce com essa capacidade de querer, de desejar, de escolher Deus. Os reformadores vieram e disseram, não tem como. O homem não é livre. O homem é escravo do pecado. A sua vontade não é livre. A sua vontade é escrava da sua natureza. O homem, ele foi corrompido na raiz, ele foi corrompido no coração. Ele já nasce com essa má formação. Isso não é fruto do meio. O homem não é fruto do meio. O meio potencializa a maldade do coração. Mas a maldade já está lá. Já está presente. Já nascemos com ela. Somos portadores dessa natureza corrompida. De modo que só existiu o livre-arbítrio antes de Adão pecar. Depois que Adão pecou, acabou. Ninguém possui esta liberdade mais. Porque livre-arbítrio é você ter a capacidade de escolher algo contrário à sua natureza. Você não pode ser bom. Sabia disso? A partir de hoje eu não vou pecar nunca mais. Ninguém? Lá em cima? Aqui embaixo? Ninguém? A partir de hoje, pastor, nunca mais eu vou pecar. Muda a sua natureza? Por que a gente não pode fazer isso? Porque nós não temos essa capacidade de escolher algo contrário à nossa natureza. Você não pode ser bom. Por isso que Jesus diz, bom só existe um. E é por isso que a Bíblia vai dizer que não há nenhum justo. Então nós já nascemos com esse problema, né? Há um detalhe aqui interessante, porque está sendo contada aqui a genealogia de Adão.
né? Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Esta genealogia, irmãos, ela vai aparecer em mais dois momentos na história bíblica. O autor de Crônicas, por exemplo, lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1, verso de 1 a 4, ele vai também se valer deste relato que nós temos aqui. Lucas também ele vai se valer deste relato, desta genealogia, lá em Lucas 3, 36 e 38, o que aponta aqui para a historicidade destes personagens. Eles existiram mesmo. Você pode imaginar um crente que não acredita que Adão foi uma figura real? Eu já fui confrontado com uma pessoa que não está mais aqui entre nós, frequentou aqui a igreja, que não acreditava que Adão fosse uma figura histórica. Eu disse, mas como assim que Adão não foi uma figura histórica, se o próprio Cristo falou que Adão existiu? Se o próprio Cristo enfatizou a veracidade do texto de Gênesis? Dizer que Adão não existiu é simplesmente dizer que também Cristo não existiu, e mesmo assim poderíamos dizer que Cristo mentiu, porque o próprio Cristo falou a respeito da historicidade, da veracidade do relato de Gênesis, validando aquilo que Moisés havia escrito e assim por diante. Então aqui nós temos essas informações sobre esta corrupção do homem, mas eu quero aqui destacar uma sexta coisa, que é sobre a punição de Deus sobre o homem. E aqui, irmãos, acontece aquilo que Deus falou para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, o que é que vai acontecer? Você vai morrer. Adão não morreu fisicamente naquele momento, a morte espiritual veio, a separação, o pecado passou a fazer parte da sua vida, mas agora os anos se passam, e a promessa de Deus se cumpre. Aquele que foi criado para a vida, experimenta a morte. O texto vai dizer que Adão viveu 130 anos e gerou um filho e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Agora olha só, verso de número 6. Novamente o texto vai dizer, fulano gerou cicrano, e depois de gerar tais pessoas, viveu não sei mais quantos anos, e morreu. Verso de número 11, parte final, e morreu. Verso 14, parte final, e morreu. Verso 15, e morreu. Verso 18, e morreu. Verso 21, não morreu. Né? Não morreu. Mais 25, a morte de novo. Irmãos, a morte insiste em se fazer presente. E aqui uma notícia não muito boa para mim e para você. Nós vamos ter que enfrentar esse negócio um dia. Nós vamos ter que encarar isso, irmãos. A nossa história vai ser contada. Edinaldo viveu 110 anos. Não gerou filhos e filhas. Com 110 anos, né, irmão? Não tem jeito, né? E morreu. Essa história vai continuar sendo contada até Jesus voltar. Ela dói, ela machuca, ela incomoda, ela perturba, mas o texto está aqui nos lembrando que um dia Deus prometeu para o seu filho, que era Adão: não coma, Adão, porque no dia que você comer, você vai morrer. Chegou o dia. Chegou o dia daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que foi colocado num lugar maravilhoso, que foi testado. Ele agora está experimentando as consequências do seu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a recompensa que Adão recebeu por ter escolhido viver à parte de Deus, por ter escolhido uma vida autônoma, por ter escolhido uma vida de autossuficiência, por ter escolhido não caminhar com Deus, não viver para a glória de Deus, de ter uma vida independente de Deus. A morte chegou na vida deste homem, não apenas dele, mas de todos os descendentes. Por 8 vezes o texto está dizendo, e morreram. E morreram. E é interessante, irmãos, que Adão vive 930 anos, temos a contagem aqui de 10 gerações.
Adão viveu 930, Sete viveu 912, Enos viveu 905, Malalel viveu 895, obrigado, irmão. Jared viveu 962 anos, Enoque viveu 365 anos, e foi o cara que andou com Deus, não é? Metusalém viveu 969 anos. Dá uma tristeza quando o sujeito chega assim, 99, você pensa o quê? Centenário. Senhor, segura mais um pouquinho aí, a gente quer completar o 100. O cara chegou a 969, Senhor, só mais 21. Segura aí, milão. 969. O cara que mais viveu. O Lameque, irmãos, é o 777. Não é? Se o número da besta é 666, nós temos aqui um negócio interessante. O Lameque é 777, 777 anos. E aí o texto vai falar depois de Noé. Mas, irmãos, aqui nós temos a punição de Deus sobre o homem. O salário do pecado é a morte. Nós morremos porque somos pecadores. Morremos porque nascemos debaixo da maldição do pecado. E é por isso que Jesus é a solução para isso. E Ele se fez maldição em nosso lugar. Mas uma última coisa que eu quero destacar aqui. A graça de Deus nos descendentes do homem. Irmãos, temos aqui a linhagem dos adoradores. E essa linhagem dos adoradores, ela não é contada na perspectiva de pessoas excepcionais. Ela é contada na perspectiva de pessoas normais, não é? E é por isso que a genealogia aqui, ela não é contada na perspectiva do primogênito. Não existe isso aqui, nesta contagem desta genealogia, mas dos piedosos, dos tementes a Deus, dos que andaram com Deus. De geração em geração nós temos o relato de pecadores que aprenderam a buscar refúgio na misericórdia de Deus, na graça de Deus. De modo que de todos os descendentes de Adão até agora, o mais extraordinário deles que te chama a atenção quando você lê esse texto, porque diz assim, verso 6, Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 900 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malalel. Depois que gerou Malalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. E aqui você tem um detalhe que vai destoar de todo o resto. Por duas vezes é dito que Enoque andou com Deus. Daqui para trás você não tem essa informação. Só para Enoque vai aparecer esse detalhe. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, e olha o verso 24, Enoque andou com Deus, e não foi mais encontrado, não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. A ideia aqui de que o cara experimentou uma espécie de um arrebatamento, Deus o tomou, Deus o levou para si. Mas é interessante, irmãos, a gente atentar para esse texto, porque ele vai mostrar para nós que esses descendentes que antecederam a Enoque não foram pessoas extraordinárias. Razão pela qual o texto vai dar esse foco, vai colocar essa luz nesta figura que é Enoque. Enoque andou com Deus. Não significa que os outros não andaram, mas significa dizer que a linhagem dos adoradores, do povo de Deus, ou a história da igreja de Deus, não é feita de pessoas especiais, é feita de gente comum. Como eu e você.
Pessoas que têm lutas, pessoas que têm dificuldades, mas tem aqueles que a gente olha que eles se parecem assim, diferentes. Tem ou não tem? Tem pessoas que eles são portadores de um desejo, de uma intimidade com Deus, de uma vida com Deus que não é comum. Mas a história do povo de Deus, ou da igreja de Deus, não é feita desses excepcionais, de gente extraordinária, de gente maravilhosa. Não, ela é feita de pessoas comuns. A graça de Deus nos descendentes dos homens. E é por isso que o autor aos Hebreus, ele falou de Enoque, não é? Lá em Hebreus capítulo 11, verso 25. Interessante observar que o 7º descendente de Caim foi quem? Lameque. Perverso. Cara que matava assim por nada. Olhou diferente para Lameque, o que é? O que você está me encarando aí? Passou, deu um esbarrão, não é? Fosse o Lameque a experimentar aquele esbarrão daquele jovem que deu um tranco numa mulher de 80 e poucos anos, vocês viram isso aí no jornal? Deu uma repercussão terrível. Deu um tranco numa mulher de 80 e olhou para trás assim, nem fosse o Lameque ali. Porque ele matou um cara porque pisou no pé dele. O cara não tinha assim, olhou mal atravessado, pronto, o cara era de confusão. Aqui, o 7º da linhagem de Sete foi quem? O Enoque. O 7º da linhagem de Caim é o Lameque. Mas da linhagem de Sete é um cara que andou com Deus. O autor está dizendo, de onde vai vir o descendente da mulher? Não é? De Caim? Tudo indica que não. Esse pessoal não anda com Deus, eles não temem a Deus. E aqui então, irmãos, o texto vai apontar para essa graça de Deus nessa linhagem desses adoradores. A graça de Deus se fazendo presente na vida dessas pessoas. E eu acho extraordinário a gente perceber que nesses relatos que temos aqui, não diz que todos andaram com Deus. Só Enoque é dito que andou com Deus e já não era, e Deus o tomou, o levou para si. Coisa linda, coisa preciosa. Judas também vai fazer uma referência a Enoque, vai dizer que Enoque foi um profeta, ele profetizou a respeito de coisas que haveriam de acontecer nos dias finais. Ou seja, o Novo Testamento também olhando para o Antigo Testamento, reconhecendo a veracidade destes personagens, dessas figuras como sendo pessoas históricas. E eu quero aqui terminar, irmãos, pensando a respeito de algumas coisas à luz desse texto. A primeira delas é que o pecado é transmitido por geração ordinária. A natureza pecaminosa, ela vem na concepção. A ciência não vai conseguir impedir isso nunca. Nunca. A ciência nunca vai se desenvolver a ponto de dizer, nós vamos agora ter pessoas que não vão ser portadoras de uma natureza pecaminosa. Nunca vai existir isso. Isso vem por geração ordinária. Passa de pai para filho. Já nascemos culpados, já nascemos debaixo dessa sentença de morte, já nascemos debaixo do salário do pecado. E até difícil, porque eu sei que a gente, todas as vezes que completa mais um ano de vida, a gente diz, louvado seja Deus, mais um ano. Mas, irmão, é menos um. É menos um ano de vida. Né? A gente fica feliz, mais um ano, mas eu estou pensando, é menos um. Eu estou nessa contagem agora. É menos um. Mas louvado seja Deus que, né? Estamos aí vivos, vamos tocando, vamos seguindo em frente, mas é menos um. Segunda coisa, irmãos, a realidade da morte, ela aponta para a realidade do pecado, e a realidade do pecado aponta para a necessidade de um Salvador. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Se temos, por um lado, condenação, consequências do pecado, mas por outro lado, nós temos a manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e é por isso que a salvação só se dá por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceira coisa, a morte é real, irmãos, mas a vitória sobre ela também o é. Temos aqui, na linhagem de Sete, uma pessoa que não passou pela morte, e não foi por acaso. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o levou, o tomou para si.
Enoque aqui, irmãos, tipifica todos os que serão tomados e levados por Deus a fim de estarem para sempre com o Senhor. Enoque é um tipo de igreja, quando ela haverá de experimentar esse momento de ser levada, de ser tomada por Deus a fim de estar para sempre com Ele. Enoque é essa figura arquetípica que não experimenta essa morte. O apóstolo Paulo disse que quando o Senhor vier, primeiro aqueles que morreram serão ressuscitados e nós, os vivos, seremos transformados a fim de estarmos para sempre com o Senhor. Uma quarta coisa, irmãos, que eu quero destacar aqui é o seguinte: dizer que o ser humano é gênero neutro, eu acho que é reduzi-lo abaixo dos animais. Você não trata o seu animal de gênero neutro. Tudo bem que tem algumas pessoas que estão confundindo o negócio agora, né? Pai de pet, mãe de pet, está ficando meio confuso o trem. Mas é macho ou é fêmea? Você vai no veterinário. Qual que é o seu pet? Não sei. Ele não me falou. Não sei não. Tem uns comportamentos meio diferentes assim, não sei se é macho, se é fêmea, não sei não. Por que a gente adota isso para o homem? Se a gente não adota isso no reino dos animais? Você vai levar no veterinário, você vai cadastrar, ou é macho ou é fêmea. Por que nós estamos rebaixando o ser humano nesse ponto? Por que nós estamos adotando termos, irmãos, que não exalta o ser humano, que não o qualifica, que não o coloca na posição que Deus o colocou, distinto da sua criação? Não aplicamos para os animais o que estamos aplicando para o ser humano. Qualquer animal ou é macho ou é fêmea. Então, irmãos, são coisas muito delicadas, muito sérias. E pelo amor de Deus, eu estou falando aqui da dignidade do ser humano. Não estou rebaixando o ser humano, estou dizendo que o homem foi feito por Deus e colocado numa posição de dignidade, de honra, de privilégios. E nós estamos nos rebaixando? Então não é discurso de ódio, pelo contrário, é discurso de graça, de retomar essa posição. Nossa identidade está ligada ao nosso corpo, nós somos sexualmente aquilo que somos fisiologicamente e biologicamente, conforme disse o reverendo Augusto Nicodemos. Uma outra coisa, irmãos, é que Deus usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e o obedecem. É interessante que na linhagem dos justos é mencionado o tempo de vida, mas na linhagem de Caim não é. Na linhagem de Caim não é. Eu sou aquele que faço e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Deus está fazendo isso aqui. Na linhagem daqueles que andam com Deus, que temem a Deus, que honram ao Senhor, que vivem para a glória de Deus. Quero destacar também, irmãos, para terminar, que a esperança do descanso, ela não veio por meio do nascimento de Noé. Tanto é que depois de gerar Noé, nós temos o dilúvio. Esse juízo de Deus que vai vir sobre o gênero humano, mostrando que o homem continua pecador, que o homem continua sendo portador dessa natureza pecaminosa. Noé nasceu, não é? Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade, e aí nós temos então os seus 3 filhos, Sem, talvez de onde as pessoas tiram a ideia do semita, não é? Sem, Cã e Jafé. O consolo não veio por meio de Noé. O consolo não vem por meio de personalidades humanas. O consolo e o descanso, ele vem por meio daquele que diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo. Não foi Noé que disse. Embora Noé apontava para Cristo, era um tipo de Cristo, não é? Mas foi o próprio Cristo que assim o fez. Descanso da alma, só em Jesus. Vamos orar terminando? Vamos colocar de pé e vamos terminar com a bênção.
Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por esta criação tão extraordinária. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança. Continuamos, mesmo sendo pecadores. Que privilégio, que honra, Senhor. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós não vemos apenas um ser qualquer, nós vemos alguém que foi feito por Ti, criado por Ti, e por ser criação Tua, merece o nosso respeito, merece o nosso amor, merece a nossa honra e consideração. O Senhor criou o homem como distinto de tudo que havia até então, mas a corrupção presente no nosso coração faz com que a sociedade, ó Deus, olhe para esse ser tão extraordinário e o reduza a uma condição de humilhação, não a humilhação do pecado que assim fez a nós, mas nós clamamos ao Senhor graça e misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, para que como igreja, como povo Teu, nós possamos viver não à luz daquilo que a cultura à nossa volta está tentando incutir nas nossas mentes e corações, mas que nós possamos viver à luz da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada vez mais convictos dessa criação gloriosa, extraordinária, majestosa. Ajuda-nos, ó Deus, a termos convicções firmes e fortes a respeito daquilo que a Tua palavra nos ensina, sobre a origem de todas as coisas, a criação de todas as coisas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, de modo que a Tua igreja continue sendo coluna e baluarte da verdade, que ela siga firmada na Tua palavra, Senhor, que é a verdade. Oramos por isso, oramos por aqueles que têm as suas lutas internas, suas batalhas, ó Deus, travadas na mente e no coração. Pessoas, ó Deus, que às vezes não têm atração por uma pessoa do sexo oposto. Oramos, ó Deus, para que haja recursos do alto sobre essas vidas. Oramos para que o Espírito Santo do Senhor esteja fortalecendo, de maneira, Senhor Deus, que tais pessoas possam entender que em Cristo nós temos os recursos de que necessitamos e que devemos amá-lo mais do que os nossos desejos, mais do que as nossas vontades, porque nós não somos o que sentimos, não somos o que desejamos, nós somos aquilo que o Senhor diz que somos. Pessoas criadas à imagem e semelhança do Senhor. E que a corrupção do nosso coração, ela vai ser evidenciada nos conflitos internos, ó Deus, dos nossos corações, dos relacionamentos, ó Deus, que deveriam ser para a Tua honra e glória, mas que não serão, conforme muitas das vezes acontece até mesmo entre homem e mulher. Não há respeito, não há cuidado, não há honra, não há tratamento respeitoso. Temos visto, ó Deus, mulheres sendo agredidas, homens sendo agredidos, mulheres sendo violentadas. Temos visto uma sociedade, Senhor Deus, que precisa demais da graça do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós clamamos a Ti, tem misericórdia de nós, fortalece a Tua igreja, assim oramos no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces e eternas consolações do Santo Espírito seja com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém.